O Spider-Man, ou Homem-Aranha como muita gente diz, inclusive eu que falo português, é um super-herói amado por muita gente. Muitas pessoas discutem até hoje qual é a sua versão mais poderosa. Porém, nesse vídeo eu vou explicar qual que é. E vocês vão ficar de boca aberta nessa história aqui. Eu vou contar sobre essa versão insana do Cabeça de Teia. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Muita gente afirma que o Spider-Man Beyonder, que é o Homem-Aranha nas Guerras Secretas, que adquiriu o poder do Beyonder por um tempo, sim, foi um tempo bem curto, é a versão mais poderosa do Aranha. Porém, isso é fato, ela não é fraca, mas ela não é a mais poderosa, pois tem uma versão que também não é muito conhecida, diferente dessa, que é Spider-Man of Love, ou Spider-Man o Poder do Amor. Ele literalmente segura a realidade. Esse Spider-Man é do Spider-Man anual de 1999, no qual o Deus do Amor deu para ele o poder, no qual ele se fundiu com nexos das realidades, assim para derrotar um dos avatares do Toa, que é o The Honorable Hall. Porém, nem mesmo essa versão é a mais poderosa do Cabeça de Teia. E agora eu vou falar sobre a história do Homem-Aranha Quadrinho Cósmico, que essa versão sim é a mais poderosa de todas. E de início já temos a capa da HQ, que no caso seria para o português Como Ler Quadrinhos do Jeito Marvel, que tem 4 capítulos e foi lançado em 2021. E no primeiro quadrinho a gente já tem o narrador falando assim que o Homem-Aranha está preso em uma ilusão, ele não está ali parado de propósito, sim, ele foi preso de uma ilusão. E nessa HQ eu já vou ressaltar que meio que vai ter alguém, no caso o narrador, falando com a gente em determinadas partes. Vai ser meio estranho, mas eu já estou avisando logo. Nisso, então, nas próximas tirinhas, o narrador explica o que é um HQ. Ele está explicando passo a passo como funciona uma revista em quadrinhos. E é até interessante porque mostra o Peter Parker lá no seu dia a dia e o narrador contando a vida dele. Logo em seguida, o narrador parabeniza, no caso a gente, os leitores, por conseguir ler as palavras no canto da tirinha. Então ele fala assim que agora o Homem-Aranha pode falar de novo, e logo a seguir a gente vê meio que, no caso, o balão que aparece o Homem-Aranha falando que consegue falar de novo, porque ele estava paralisado na ilusão e também no tempo, eu esqueci de comentar isso. Então ele tira até um sarro falando que o Homem-Aranha não vai calar a boca porque ele fala demais. Já nessa tirinha temos duas coisas. A primeira coisa é o Homem-Aranha se perguntando do porquê ele ficou parado naquele edifício, e a segunda é porque ele não estava conseguindo falar. E também temos a questão do narrador falando sobre como o detalhe da HQ mudou, e também a questão dos balões de fala, que são muito comuns em HQs. Então o narrador finalmente fala que agora ele vai querer que a gente veja a ação. Afinal, nas próprias palavras dele, isso aqui não é novela, ele praticamente está zoando toda essa questão. E para quem não sabe, esse narrador mais pra frente vai ser bem importante para a história. Vocês vão entender quem ele é. O mais interessante dessa história é que o narrador está falando com a gente diretamente, e também ele explica que o Homem-Aranha está congelado nessa falsa ilusão do mistério ainda. E nessa parte não tem muito de relevante, pois o narrador só está explicando sobre os painéis amarelos que aparecem nessa HQ e da importância deles. E agora fica bem mais interessante, pois o narrador fala que se a gente virar a página do quadrinho, vai ajudar mais na caça do Homem-Aranha contra o mistério. Ou seja, ele sabe que a gente é o leitor e está virando as páginas. Depois de um tempo, o Homem-Aranha chega no museu, só que ele se questiona de uma luz estranha que está vindo dentro do museu, e depois, logo em seguida, ele também se questiona do porquê ele está lá de noite, sendo que de dia ele estava em Manhattan e de repente ficou à noite e ele estava no museu. Aí o narrador explica que isso é um artifício dos quadrinhos para que não demore muito tempo que passe a ação
nos quadrinhos, no caso dos combates, entre outras coisas da história. E agora finalmente a gente sabe quem fez isso com o Homem-Aranha, que no caso foi o Mistério, utilizando um novo recurso dele para colocar ele paralisado com uma pintura. Porém, o Cabeça de Teia conseguiu escapar, e nisso ele ainda zomba, falando que vai bater nele e vai ligar para as polícias para prender o Mistério. E agora uma coisa interessante, o Mistério fala que tem novos poderes e nisso ele dá vida a algumas coisas no museu, inclusive a Pedra Sigma. Sim, a Pedra Sigma ganhou vida, só que o Homem-Aranha debocha falando que isso era apenas ilusão e que o Mistério não tem poder e que vai deixar os hologramas baterem nele. Só que aí, no quadrinho seguinte, ele toma um socão da Pedra Sigma, e essa parte foi muito engraçada. E outra coisa interessante é que o narrador fala que tudo pode acontecer nos quadrinhos e isso que deixa a história melhor. Então o Homem-Aranha acredita que realmente aquilo lá foi real e ele até torce num tom de humor. Então o Mistério ainda ri da cara dele e fala que hoje tudo é real. Ele também percebe que seu sentido da aranha não apitou naquele momento que ele tomou o soco. Então é meio estranho isso, a gente ainda vai descobrir o que vai vir por aí. E agora uma coisa interessante é que o narrador explica como funciona a questão dos leitores lendo os quadrinhos. Ele até coloca alguns painéis negros para mostrar como seria a gente lendo e piscando nossos olhos para poder ler outras páginas de quadrinhos. E após isso, o narrador ainda continua falando sobre a dinâmica das HQs e mostra o Homem-Aranha jogando o Dente de Sabre longe. Essa parte da HQ é bem interessante porque mostra um feito de força do Homem-Aranha, que simplesmente dá um soco e quebra a estátua de pedra reanimada. O Mistério fica até impressionado porque ele conseguiu vencer esses objetos reanimados, porém ele fala que vai dar tempo de fugir graças a isso. O Homem-Aranha também zomba das estátuas reanimadas, falando que elas não têm preço e pede desculpa por isso. Na próxima página da HQ mostra um touro reanimado, no qual o Homem-Aranha até faz uma piadinha falando se ele pode montar, porém depois ele fala que é muito rápido. Então o narrador pergunta se você está se sentindo claustrofóbico devido às tirinhas terem encurtado junto com as suas bordas. Nessa parte mostra um painel grande da HQ e ainda eles fazem até uma zoeira, falando que quem comprou a comic, no caso HQ, de forma impressa, vai ver até um símbolo lá que está aqui abaixo. Não deu para dar um zoom, mas é praticamente isso. Esse painel só serviu para mostrar como tem os estilos da HQ, tipo as páginas, entre outras coisas, além de mostrar o Miranha também se segurando contra o touro. Logo após derrotar o touro, o Homem-Aranha se questiona do porquê essas ilusões serem reais e afirma que talvez o Mistério esteja usando algum poder de manipular a realidade, fora ainda que ele também sente falta do sentido da aranha, sentindo que falta algo. Então o narrador explica que ele está fazendo as perguntas certas e que ele vai mostrar flashbacks para o Homem-Aranha se lembrar, ou seja, esse narrador tem alguma coisa a ver com isso tudo. Nesses flashbacks então mostra o Mistério indo no museu e rendendo os guardas. Aliás, o narrador até pergunta quem são esses guardas e do porquê o Mistério está caçando isso. Logo então o Mistério afirma que aquilo lá são técnicas de ilusão escondidas e que o que ele pegou é muito mais poderoso, onde que ele pode inverter o tempo e pode parar assim o Homem-Aranha, porém o que ele não sabe é que aquilo lá é muito mais poderoso. Então o narrador só confirma o que eu falei antes, que o Mistério não sabe do poder total do que ele está segurando e que agora a gente, leitor, tem esse poder para ajudar o Homem-Aranha. Ele está referindo a uma quebra de quarta parede, indicando que a gente pode ajudar de alguma forma. Então o Mistério se vangloria por ter congelado o Homem-Aranha naquela folha. Sim, a gente viu anteriormente isso acontecer. É então um dos momentos mais interessantes dessa HQ, que agora a gente sabe o que estava falando com a gente e com o Homem-Aranha, que no caso é o Cosmic Comic, ou quadrinho cósmico em português, que é meio que o poder de um quadrinho super overpower. E nisso mesmo o narrador, no caso o Cosmic Comic, eu vou chamar de narrador ainda, fala assim que
O nome dele, o Homem-Aranha achou meio bobo, mas é isso mesmo, ele é o Cosmic Comic. Em seguida, então, aparece um mistério gigante falando se matou ou não a aranha, no caso, meio que zombando. Então, o narrador fala sobre os sons dos quadrinhos, que no caso são representados por meio que palavras grandes e exclamativas. Então, a seguir mostra o Homem-Aranha conseguindo escapar do golpe do mistério, mostrando que mesmo sem o sentido aranha, o Homem-Aranha é bastante habilidoso. Eu tinha esquecido que no último quadrinho o Homem-Aranha foi atingido pelo barulho, no qual o mistério tinha pegado ele, só que o Homem-Aranha é inteligente e conseguiu escapar de um jeito mirabolante, deixando assim o mistério a ponto de cair naquele museu. Essa parte para mim foi bem impactante, pois o Peter Parker fala que desde a quinta série ele sabia que a tia May e o tio Ben tinham problemas financeiros, porém um dia o tio Ben chegou sorrindo com um envelope e falou para ele e para a tia May escolher um lugar para sair, e por algum motivo o Peter escolheu o museu. Então o tio Ben, sorrindo, viu os ossos de dinossauro. Nisso então o Peter fala que não pode estragar o museu e não pode perder essa luta, pois é a única lembrança que um dia ele viu o tio Ben sorrindo e tudo era seguro. Então Peter fica apreensivo, pois ele fica com medo do mistério cair naquele museu e estragar tudo. Após isso, então, ele dá vários golpes no mistério para tentar mudar a direção onde que ele vai cair. E o narrador continua a falar sobre as coisas dos quadrinhos, que nessa parte não é tão relevante assim. E novamente o narrador quebra a quarta parede, falando que somente a gente pode ver o sentido da aranha e que graças a todos esses momentos nos quadrinhos que a gente leu, agora o Homem-Aranha restaurou sua força por completo. E logo em seguida o Homem-Aranha também fala que seu sentido da aranha voltou. E agora finalmente o quadrinho cósmico aparece para o Homem-Aranha e ele ainda fala com o Homem-Aranha que ele estava ensinando a gente a como ler quadrinhos. Nisso então o Homem-Aranha fala assim que esse é mais um truque do mistério, sem estar escutando, é claro, o quadrinho cósmico. Então o Homem-Aranha, sem saber que aquilo lá é o quadrinho cósmico, rasga o mesmo. E nisso o mistério adverte, falando que ele existia nesse mundo através da história cósmica. Então o Homem-Aranha, como sempre, debocha, falando que só venceu e para ele não se bater porque ele é muito forte. E que se isso for uma história mesmo em quadrinhos, ele só tem uma coisa a dizer e logo a cena corta. Após supostamente ter derrotado o mistério, Peter Parker volta para sua casa. Durante o percurso ele fica feliz por ter seus movimentos e seu sentido da aranha de volta. Ele também pensa em como vai dar uma boa desculpa para a tia May, já que ele ficou fora por tanto tempo, e no último quadro ele reclama de uma suposta HQ que está no chão, falando que qualquer coisa hoje em dia vira HQ. Então Peter finalmente chega, abre a porta e fala para a tia May que ela não vai acreditar que um vilão chamado Mistério ficou gigante e acabou tropeçando na rua e quebrando ela toda, e nisso ele atrasou, porém no quadro seguinte ele fica espantado com alguma coisa. Até que Peter vê sua tia May em formato de HQ. Ele fala que a HQ cósmica tinha pegado a sua tia. E nisso Peter conclui que acabou por engano prendendo a tia May e liberando o mistério. E nisso ele pergunta aos leitores, quebrando a quarta parede, se a gente está lendo e se a gente pode ajudar ele. Então, olhando novamente, é possível ver que a Cosmic Comic, no caso, estava tentando ajudar o Homem-Aranha, porém não conseguiu, e nisso até o mistério advertiu que ele acabou de quebrar algo que não devia. Então é mostrado que através desse efeito várias pessoas, objetos e até animais se transformaram em HQs. Logo após tudo isso, Peter fica refletindo e triste, pois ele alega que matou sua tia, transformando ela em uma revista em quadrinhos. E agora finalmente o Peter consegue interagir com o quadrinho cósmico, que fala para ele criar uma nova comic e que o poder do quadrinho cósmico consegue fazer várias histórias se conectarem. E nisso
o Peter precisa criar essa comic, pois a cidade toda está transformada em HQ. Porém, antes de ir, ele faz um trocadilho falando pra Tia May ficar lá pra ninguém poder comprar ela. Na cena seguinte, temos um mistério bolando um plano para poder pegar de novo o Comic Cosmic, ou seja, ele sabe sobre a questão de produzir um HQ e conseguir o poder do quadrinho cósmico. E agora um momento inusitado, que é literalmente o Homem-Aranha batendo na porta da Marvel, assim, onde que tá os escritores, os desenhistas e os roteiristas das HQs. Na cena seguinte, a moça que estava no telefone abre a janela para o Homem-Aranha entrar, e nisso ele explica toda a situação, que um quadrinho mágico, no caso o Cosmic Comic, foi destruído e ele precisa salvar o dia recuperando esse artefato. A moça, que a gente não sabe o nome, infelizmente essa HQ não falou o nome dela, vai ajudar o Spider-Man a poder salvar o dia fazendo outra comic dele, no caso. Sem tempo para um e-mail, Homem-Aranha pega a moça e os dois vão para o escritor de HQ, pois ele é o primeiro passo para o Homem-Aranha conseguir fazer a sua própria comic e restaurar tudo ao normal. Enquanto isso, o Mistério está tentando criar sua própria comic também para poder adquirir os poderes novamente do quadrinho cósmico. Então a moça e o escritor, que tem o nome de Ari, falam para o Homem-Aranha sobre a questão de escrita nos quadrinhos. Porém, o Homem-Aranha vai lá e mostra para ele toda a situação do que está acontecendo e pede a ajuda dele. E na próxima página é mostrado um painel onde que mostra as etapas de como fazer um roteiro para uma revista em quadrinhos, ou HQ, que é a abreviação no caso. Enquanto o Homem-Aranha fazia a sua comic, o Mistério não ficava para trás, ele estava quase terminando de fazer a sua versão em HQ. Depois então, finalmente eles chegam na desenhista, que no caso mostra como fazer os desenhos das HQs. Tanto o Mistério quanto o Homem-Aranha, ambos estão preocupados em terminar as suas HQs, pois isso definirá quem vai ser o vencedor. E depois da arte da HQ ser feita a lápis e desenhada no caso, então o próximo passo é tintar, no caso colorir HQ. Então Peter e a moça vão para a próxima etapa, e ela mesma explica que eles têm que ser rápido, afinal ele quis assim, então eles não podem perder tempo. Em outra parte da história, o Mistério reclama com o Comic Cosmic porque ele queria que o mesmo ajudasse ele a poder construir a melhor comic possível. E nisso vai mostrando a tensão entre os dois e o Mistério tentando fazer HQ para poder superar o Homem-Aranha e conquistar o mundo. Em seguida, o Comic Cosmic avisa que o Mistério está fazendo tudo errado e pede para ele usar os recursos eletrônicos, pois eles têm softwares e hardware melhor para ele poder utilizar. Porém, o Mistério fala que isso é muito complicado e vai ficar apenas com seu marcador. Após isso, mostra a diferença entre os desenhos do Mistério e também da equipe do Homem-Aranha, mostrando que ambos estão em níveis totalmente diferentes, e isso é muito engraçado. E o pior é que quando o desenho do Mistério é colorido, fica pior ainda em relação ao desenho da equipe do Homem-Aranha, que ficou simplesmente magnífico, utilizando fatores tecnológicos para poder uma melhor compreensão. Com o trabalho feito em mãos, o Homem-Aranha e a moça que está junto dele vão atrás do Mistério, que estava querendo publicar sua comic através de outra roteirista. Essa parte é interessante, pois o Mistério fala que se ele terminar primeiro, ele vai conseguir todo o seu poder e alterar toda a história. Porém, o Comic Cosmic só fala que a maior parte da história dele é espancando o Homem-Aranha e colocando um óculos de sol, fazendo um tom de sarcasmo ou deboche no caso. E depois o Homem-Aranha fala assim, não, se ele terminar o comic dele primeiro, que no caso eu tinha pensado que ele tinha acabado, porém ainda falta uma parte.
Porém, mesmo sem o total poder do Cosmic Comic, o Mistério ainda consegue usufruir um pouco desse poder invocando morcegos para atrapalhar o Spider-Man e companhia. Essa parte de longe é a mais engraçada de toda a HQ, porque mostra como o Mistério vê os Vingadores e ele mesmo. O desenho, tipo, super feito por crianças de 6 anos, 7, por aí. Enquanto o Homem-Aranha está tentando segurar um monstro gigante e tenta devorar ele, a equipe do Homem-Aranha está tentando terminar sua comic para poder assim impedir finalmente o Mistério. E quando finalmente a HQ está pronta, o Mistério meio que entra dentro dela. Todo mundo fica surpreso com esse fato porque eles achavam que isso não era possível. E depois disso ocorre uma liberação de energia gigante, meio que o pessoal não consegue nem enxergar direito devido a essa ação do Mistério. O quadrinho cósmico falou que não conseguiu impedir o Mistério, pois naquele momento não tinha poder suficiente. Porém, ele fala que pode servir como portal para qualquer parte do tempo e que o Homem-Aranha possa entrar dentro dele, e também que ele conecta todas as HQs em histórias. Então o quadrinho cósmico fala que o Mistério usou seus poderes para voltar no tempo e pegar sua versão completa. Nisso o Homem-Aranha é o único que pode impedir, porém ele é o único que pode passar devido ao estado despedaçado do quadrinho cósmico, e após isso ele é simplesmente obliterado. Então finalmente o embate entre os dois começa, onde que o Homem-Aranha e o Mistério vão parar em várias épocas do tempo diferentes. Em outra parte da história, a equipe do Homem-Aranha tenta ajudar ele de alguma forma possível. Em uma determinada parte, a moça que acompanhou o Homem-Aranha nota que a luta entre os dois está afetando o mundo real. Então as duas, vendo essa estranheza, vão atrás de respostas e veem que a história está sendo afetada completamente. Não só as decorações, mas literalmente tudo. Tanto mesmo que elas vão para um museu para ver se isso de fato é verídico e comprovam isso. Tanto mesmo até nas questões das pinturas lá antigas, chinesas, egípcias, entre outras coisas. Até mesmo as pessoas que falam de história estão afirmando sobre o Homem-Aranha e o Mistério. Então a HQ mostra novamente o foco no Homem-Aranha, no qual ele sai de um HQ de 1539, para vocês verem. E nisso o cara que estava com essa HQ até fica num tom de brincadeira falando se o Homem-Aranha vinha junto com as HQs. Porém, Mistério vai lá e tenta atrapalhar os dois, querendo pegar o quadrinho cósmico. Mas nisso o Homem-Aranha não deixa e ambos vão lutando em vários locais, até que Peter leva melhor e deixa Mistério preso como se fosse um panfleto ou livro de explicação sobre aviões, entre outras coisas. Ao retornar no tempo, o Homem-Aranha vai passando por vários locais diferentes e interessantes da história. E eu confesso que essa parte me pegou de surpresa, pois fala que a Holanda se rendeu a Hitler nessa parte aqui da HQ, tanto mesmo que é mencionado no balão de fala. Então o Homem-Aranha é jogado de novo em outra época, porém o quadrinho cósmico o questiona do porquê ele está fazendo essa confusão toda e o ameaça de envelhecer. Porém, o Homem-Aranha fala assim que não há necessidade dessa atitude, pois ele veio do futuro para poder pegar o mesmo. Então, após sair daquele local, o Homem-Aranha faz piadinhas, porém ele se questiona do porquê os escritores estão falando do Capitão América e até mesmo do Quarteto Fantástico, já que ele está nos meados dos anos 40, algo que não era para ser falado nesse tempo. Então o quadrinho cósmico chama a atenção do Peter, falando que era para ele permanecer naquele local e não ter saído. Então o Homem-Aranha pega a HQ, onde ele está falando sobre o Quarteto Fantástico, porém ele se questiona novamente porque a história deles não bate com o ano que ele está. Então o quadrinho cósmico o adverte, falando que não pode falar mais nada disso, já que ele falou, senão seria desastroso. Após isso, então o Homem-Aranha fica furioso, falando que o quadrinho cósmico só fala para não interferir nas histórias em quadrinho e é cheio de mistérios e que ele vai obter respostas. Então ele pergunta ao roteirista onde estão Stan e Jack, no qual o mesmo responde que estão junto com Steve.
Quando o Homem-Aranha vai finalmente abrir a porta, o quadrinho cósmico fala para ele não abrir de jeito nenhum, que nesse momento da história os múltiplos multiversos estão se misturando e isso vai acabar em ruptura. Porém, o Homem-Aranha não escuta isso. E o que ele vai ver é bem interessante. Sim, o Homem-Aranha vai ver sua primeira história em quadrinhos que foi produzida. Após o Homem-Aranha finalmente saber sobre sua história em quadrinhos, ele desperta o verdadeiro poder do quadrinho cósmico, no qual ele vê todas as suas versões e vai adquirindo mais poder até ficar a sua versão mais poderosa. Eu estou falando isso porque vocês já viram o que aconteceu nessa HQ. Ele interagiu com coisas que vão além do imaginário. E após ganhar todo esse poder, ele finalmente tira o mistério de onde que estava preso, mostrando que o poder dele é incalculável. Porém, ele não contava que o mistério também sabia manipular esse poder, tanto mesmo que ele absorve parte desses poderes e também fica mais poderoso. Assim, vai iniciar uma luta entre os dois. Então, finalmente começa a luta com o Mistério utilizando seus poderes para fazer o pessoal esquecer do Homem-Aranha, assim o enfraquecendo. Porém, o Homem-Aranha utiliza sua inteligência e seus poderes para reverter isso, usando seu conhecimento sobre HQs e coisas da cultura pop em geral. Porém, o Mistério leva melhor devido que ele sabe usar os poderes do quadrinho cósmico de maneira eficiente. E esse Homem-Aranha aqui é bem resistente, pois o Mistério usou seus poderes e mesmo assim o Homem-Aranha ainda continuou de pé. É claro que ele recebeu outro golpe, porém ele não morreu assim de fato. O último golpe que o Mistério deu, infelizmente acertou o Homem-Aranha. Parece que ele venceu, mas a história não acaba aqui. Então, mesmo o Mistério tendo vencido ele nessa parte, ainda vai ter coisas mais interessantes. Mas o Homem-Aranha é duro na queda e consegue ainda sobreviver depois disso tudo. Logo então ele vai em busca de poder recorrer a alguma ajuda para deter o Mistério. Então, para vencer mesmo o Mistério utilizando todo aquele poder, Peter recorre aos leitores e aos escritores, nos casos, o pessoal que consome HQ para poder assim derrotar o Mistério, utilizando o quadrinho cósmico. Sim, no final ele consegue fazer isso, tanto mesmo que se você olhar no início, isso estava escrito na HQ dele, ou seja, isso para mim foi uma sacada de mestre, tudo isso. E no final ele até explica sobre como ler um HQ do jeito Marvel. E para concluir, agora eu vou falar sobre a minha opinião. Eu achei bem interessante essa HQ e mostra como o Homem-Aranha é poderoso. Nessa versão, ele na forma base tancou o Mistério utilizando o poder do quadrinho cósmico que afetava toda a Marvel no caso. Os quadrinhos, fora ainda que também esse Homem-Aranha tinha conhecimento que era um personagem da ficção, ou seja, o poder dele era insano, galera. Mas então é isso, pessoal, espero que gostem do vídeo. Se vocês chegaram até aqui, já deixa seu like, comenta, e se você ainda não é inscrito, se inscreve, assim você vai estar ajudando bastante o canal.